Graça e paz, amados do Senhor, tudo jóia? Eu sou o pastor João Júnior, passando aqui para compartilhar nosso minuto de edificação. Hoje eu quero ler contigo o texto de 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 22. O texto vai nos dizer assim: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmo temos ouvido. Esse texto, ele me mostra três palavras poderosas. A primeira palavra que esse texto me mostra é que Deus, ele é grandíssimo. Você consegue entender o quão grandioso e poderoso Deus é? Apesar de toda a nossa angústia, apesar de todo e qualquer sofrimento que estejamos vivendo ou que venhamos viver, apesar de qualquer problema, às vezes nós olhamos para o problema, nós achamos que ele é grande demais, achamos que é um gigante, assim como Israel estava com o seu exército diante dos filisteus, enquanto Golias, aquele gigante, afrontava, e Saul e todo o exército de Israel achava que aquele problema era grande demais. Davi olhou e viu a grandeza do nosso Deus. É isso que o é isso que o profeta Samuel está dizendo. Grandíssimo é o Senhor, grandioso é o Senhor. Olha que coisa poderosa. Você consegue enxergar o tamanho de Deus diante da circunstância adversa? Ou quando você olha, você vê só o grande o seu problema? Eu quero te falar hoje, grandíssimo é o Senhor. O profeta Samuel, ele vem declarando isso, ele diz assim: portanto, grandíssimos és, ó Senhor Deus, grandíssimo és, ó Senhor Deus. A segunda palavra que eu tenho para ti hoje é semelhante. Não há um Deus semelhante a ti, diz o profeta. Ele diz: porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti. Grandíssimo é Deus e não há nada semelhante a Ele, não há nada que possa se assimilar a Deus. Nós precisamos de fato confiar em Deus, saber que Ele está no controle, que Ele vai resolver toda e qualquer circunstância, que nós podemos colocar a nossa confiança nele. Você crê nisso? Você confia em Deus? Você tem descansado no Senhor? Porque não há nada semelhante a Ele. Tudo Ele pode todas as coisas. Nós temos que confiar nisso. E a terceira palavra, o profeta fala no final do versículo, ele fala: segundo tudo o que nós mesmo temos ouvido. E essa é a palavra ouvir. Precisamos lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Precisamos ouvir a palavra, escutar a voz de Deus. Em meio a muitas águas, em meio ao barulho deste mundo, você precisa ouvir a voz de Deus. Você tem que confiar, porque não há semelhante Deus igual a Ele. Você tem que saber que Ele é grandíssimo, mas também você tem que ouvir a Deus. Você tem que parar e escutar a voz do Senhor, pedir a Ele sabedoria. Em meio às tempestades, em meio às circunstâncias adversas, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, saber que Ele está no controle, que Ele tem ministrado sobre nós, saber que Ele tem acrescentado graça, favor, que o poder dEle tem operado em nossa vida. Agora, para isso você precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você tem ouvido a palavra de Deus, você tem escutado a voz do Senhor, você tem parado para meditar na palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Ele está falando contigo, porque grandíssimo é o Senhor, não há ninguém semelhante a Ele, mas você precisa ouvir a voz de Deus, para que você possa ser direcionado, para que você possa ser guiado. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor. Você é ovelha de Jesus, você precisa ouvir a voz do Mestre, a voz de Cristo sobre a sua vida. A última palavra sobre a sua vida tem que vir do céu. Você não pode deixar que as vozes deste mundo determinem as coisas sobre a sua vida, mas é a palavra de Deus, tem que ser verdadeira sobre você, tem que se cumprir sobre você. Você tem que crer na palavra, e o crer vai vir pelo ouvir. Você precisa ouvir a palavra.
Eu quero orar por você, se você me permitir. Pai, eu louvo pela vida do meu ouvinte. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor resplandeça graça e favor sobre eles e lhes conceda paz, porque o Senhor é grandíssimo e não há semelhante Deus igual a Ti. Por isso, ó Pai, que nós paramos e ouvimos a voz do Senhor. Que o Senhor ministre sobre a vida destes que me ouvem, que a bênção do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus amados irmãos, que Deus abençoe, fique na paz, até mais.